Boa tarde, pessoal! Boa tarde, crianças! Boa tarde, criançada. Nossa, que animação de vocês, hein? Pois é, também estou achando que animação. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Sabe por quê? Porque estamos muito curiosos para saber o que a gente vai conversar hoje. Ah, que bom. Então, crianças, vamos continuar dando seguimento ao livro do Deuteronômio, já que nós vimos nas semanas passadas, nós falamos um pouquinho sobre este livro e vamos continuar falando sobre ele. Deu o quê? Eu ainda não aprendi esse nome, tia Carla. Deuteronômio. Na verdade, Quinzinho, parece um nome muito complicado, mas ele é muito fácil, nós vamos compreendê-lo agora. Ah, agora eu entendi. Mas esse livro fala sobre o que mesmo, tio Lucas? Esse livro vai nos contar um pouquinho da história de Moisés. Mas quem é Moisés, tia Carla? Então, para a gente saber quem é Moisés, um pouquinho da sua história, a gente precisa conhecer o significado do seu nome. E o nome dele significa que ele foi retirado das águas. Mas por quê? Ele foi mesmo retirado das águas? Sim, Cicica. Moisés, ele nasceu num período onde as crianças estavam sendo assassinadas. E aí, sua mãe hebreia colocou ele dentro de um cesto e colocou ele no rio do Egito, a fim de que ele pudesse ser resgatado por alguma pessoa boa. E aí, uma família muito rica o resgatou deste rio. Ele cresceu vendo o seu povo, o seu povo de origem, o povo hebreu, sendo maltratado, sendo espizinhado. Ele via seu povo sofrendo muito e ele começou a se incomodar com aquele sofrimento do seu povo, enquanto ele vivia muito bem na família rica, na família nobre. E aí, um certo dia, ele viu um soldado batendo em um do seu povo, em alguém do povo hebreu. E aí ele foi, matou o soldado egípcio, e aí ele teve que fugir, porque o faraó havia mandado matá-lo. Mas Moisés foi morto? Não, Cicica, ele não foi morto. Mas quando ele soube da decisão do faraó, ele resolveu fugir. E aí, ele foi acolhido por uma família, em uma cidade bem pertinho do Egito. Aí, ali ele viveu durante muitos anos de sua vida. Ele trabalhava, pastoreava e construiu uma família. Até que um dia ele recebeu o chamado de Deus para salvar o povo hebreu das mãos dos egípcios. Então, aí Moisés, ele recebe o chamado de Deus, quando ele está vivendo nesse povoado, no meio dos pastores, no meio do rebanho. Deus fala com Moisés e designa Moisés para uma missão muito importante, que era a missão de libertar o povo hebreu, o povo escolhido. Só que Moisés, ele não acreditava muito, porque Moisés, ele tinha um problema na fala. Moisés, ele era gago, e aí Moisés não acreditava muito em como que ele seria capaz de libertar todo aquele povo. Porém, Deus falou com ele que estaria presente na vida de Moisés, e seria ele mesmo quem iria conduzir todos os passos de Moisés a fim de libertar o seu povo. E assim se dá a história, da libertação do povo do Egito. E na caminhada de Moisés, Deus se fez muito presente, ajudando na libertação dos hebreus. O faraó não aceitou muito bem a ideia de libertar o povo hebreu. Com isso, Deus usou Moisés para infligir o Egito com 10 pragas. Então Moisés é aquele homem que abriu o mar vermelho? Isso aí, Quinzinho. Moisés teve essa grandiosa missão de abrir o mar vermelho. Isso se deu para que ele pudesse libertar o povo completamente do Egito. Porque, como a tia Carla falou, o faraó, ele não deixou de princípio o povo sair. Porém, Moisés foi colocado por Deus, feriu o Egito com as 10 pragas, e aí o faraó foi obrigado a deixar o povo hebreu sair do Egito.
No entanto, nessa caminhada que o povo estava fazendo para sair do Egito, o faraó mudou de ideia e foi atrás do povo para recuperá-lo. Só que aí, quando o povo chega à beira do Mar Vermelho, Deus fala com Moisés, e ali Moisés abre o mar para que todo o povo pudesse passar, e depois fecha o mar a fim de que os egípcios não conseguissem ir atrás deles. E assim foi feito, o povo hebreu passou a pé enxuto e o povo egípcio ficou pelo caminho, ficou no Mar Vermelho. E aí esse foi o grande momento que aquele povo deixou para trás todo o Egito, todo aquilo que eles viviam no Egito, toda a escravidão, para viver uma vida liberta pelo nome de Deus. E aí esse povo, ainda que vendo todos os milagres que Deus havia feito na vida deles, eles duvidaram, eles pecaram contra Deus, eles desacreditaram em Deus. E aí, como castigo, Deus deixou o povo 40 anos no deserto em busca da terra prometida, justamente para que aquele povo fosse se purificando, fosse se redimindo daquelas dúvidas, daquelas incredulidades, para assim poderem adentrar a terra prometida. Então, nesse caminho até a terra prometida, nesse livro do Deuteronômio, Moisés ele faz 3 discursos dando instruções para o povo, para que o povo pudesse viver na presença de Deus, que pudesse viver na terra prometida. E assim Moisés conduziu todo o povo até a entrada, praticamente, até a beira da terra prometida, só que Moisés mesmo não foi capaz, não pôde entrar na terra prometida. Lembramos também que foi através de Moisés que Deus deu ao povo aquela tábua com os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da lei sagrada. Nossa, tio Lucas, mas 40 anos é muito tempo. Por isso que o livro de Deuteronômio conta a história de Moisés, não é, tia Carla? Isso mesmo, Cicica. Esse livro está no Antigo Testamento, mas ele é tão importante que é citado várias vezes no Novo Testamento. Ele nos traz coisas muito importantes e histórias que hoje servem de regras para a nossa vida cristã. As leis escritas por Moisés foram nos enviadas por Deus e através disso seguimos até hoje essa nossa doutrina. E que leis são essas que nós seguimos até hoje, tio Lucas? São os 10 mandamentos, como havia falado, que foram entregues pelo próprio Deus a Moisés. Só que esse é um assunto que nós vamos falar no nosso próximo encontro, né? Então, o que vocês acham de deixarmos esse assunto para o nosso próximo encontro e encerrarmos o nosso vídeo? Vocês gostaram da história de hoje? Eu gostei, tio Lucas, gostei muito. Eu adorei. Hoje já aprendemos muita coisa sobre a vida de Moisés. Então, para nós concluirmos, vamos ver as perguntinhas que as crianças nos mandaram? Ah, tio Lucas, essa semana nós temos uma perguntinha da nossa amiguinha Marjorie. Então vamos ver qual é a dúvida dela. Tio Lucas, tia Carla, olha, eu queria saber por que não tem um histórico de Jesus quando era pequeno. Tá bom? Por quê? Muito obrigado por sua pergunta, Marjorie, muito legal sua dúvida. Então, Jesus, ele teve uma infância normal como qualquer outra criança. A palavra de Deus fala que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. É claro que Jesus, ele é Deus, e a sua infância, ele já possuía essa divindade. Só que, enquanto criança, ele aprendia as coisas de seus pais, ele aprendia, né, de sua mãe Maria, de seu pai José, os bons costumes, as boas maneiras. Então, toda a educação de Jesus foi dada por Maria e José. Jesus aprendeu a profissão de marceneiro do seu pai José. Então a infância de Jesus foi normal, como a de qualquer outra criança. E por isso os textos sagrados não relatam essa infância de maneira tão
precisa, porque foi normal, foi como de qualquer outra. Mas lembremos que na palavra de Deus, nos evangelhos, relatam algumas passagens de Jesus enquanto criança que eram importantes de serem relatados, de serem retratados, como por exemplo a perda e o encontro do menino Jesus em meio aos mestres da lei no templo. Foi importante, que o evangelista apresentasse esse relato para nós entendermos que Jesus, ainda quando criança, ele já tinha a missão, ele já tinha essa grande realeza diante dos homens, de falar as coisas de Deus, de ensinar as coisas de Deus. Então, esses relatos que nos traz a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, de Jesus enquanto criança, nos são trazidos por sua importância, por sua singularidade. Aquilo que não é trazido é porque Jesus possuía uma infância como de qualquer outra criança. Cresceu, foi educado, aprendeu as coisas de seus pais, aprendeu a profissão de seu pai, como era costume de época, e assim foi crescendo para que um dia pudesse assumir sua vida pública e aí sim ensinar de maneira mais precisa, ensinar de maneira mais direta a todo o povo de Deus. Tá bem? Muito obrigado por sua pergunta, Marjorie, espero ter respondido. E agora vamos ver, qual é a próxima pergunta que nós temos, não é isso? O nosso amiguinho Pietro também tem uma dúvida. Vamos ver, tio Lucas, qual é? Então vamos ver a dúvida do nosso amigo. Por que Jesus ficou na cruz? Ele fez nenhuma coisa má? Tio Lucas, interessante, né? Por que Jesus ficou na cruz? Muito legal a pergunta do nosso amigo Pietro, tia Carla? Então, Jesus, ele veio a este mundo com uma missão muito importante de redimir, ou seja, de perdoar os nossos pecados. Então, tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz não foi por pecado, não foi por culpa dele. Jesus, sendo Deus, Jesus é imaculado, é puro, é santo. Ele não possuiu pecado algum, ele não possuiu culpa alguma. Então, por Jesus mesmo, ele não deveria passar pela cruz, claro que não. Jesus não teve mancha alguma do pecado. Porém, Jesus assumiu a cruz por cada um de nós, para que pudéssemos ter nossos pecados perdoados e para que pudesse ser aberta as portas do céu a todos nós. Então, Jesus, ele ficou na cruz, ele morreu na cruz para nos perdoar de todo o pecado e para nos dar a oportunidade de alcançarmos a vida eterna e de um dia habitarmos com Deus nos céus. Tá bem? Então, tudo aquilo que Jesus sofreu foi por amor a nós. A cruz que Jesus carregou foi por amor a nós. A palavra de Deus fala que Jesus carregou a cruz sem reclamar, sem murmurar. Tudo isso por amor a cada um de nós e para que nos pudesse ser abertas as portas dos céus. Então, é por isso que nós devemos ter essa gratidão para com Jesus, para com Deus, ter esse amor ao ponto de também sacrificarmos a nossa vida por Ele, pelo reino dEle, porque Ele já fez isso um dia na cruz. Então é preciso que nós também façamos para sermos fiéis a Ele e um dia alcançarmos a vida eterna. Espero ter respondido a sua pergunta, Muito obrigado também por sua pergunta. Então, agora acho que finalizamos, não é isso mesmo, crianças? Isso, tio Lucas. Nossa, eu aprendi tantas coisas hoje na nossa conversa. Agora eu tô doida pra ver o que as tias da catequese vão trazer pra gente. Oba, eu também tô muito curioso. Então vamos ver o que as tias prepararam para nós. Até mais, crianças. Tchau, gente. Boa tarde, crianças. A nossa dinâmica de hoje vai ser uma demonstração de um dos milagres que Deus realizou através de Moisés, quando ele abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar. Isso aí. Para fazer essa dinâmica, vocês vão precisar de detergente, um prato,
orégano e água. Vocês vão pegar a água e jogar no prato. Pega um pouquinho do orégano e joga também junto com a água. E no dedinho de vocês vão passar um pouquinho do detergente. E é isso. Fiquem agora com o nosso vídeo da demonstração e a gente espera que vocês gostem. Tchau. Então, crianças, vamos supor que o mar é o orégano, que eu joguei na água, e o meu dedo é o cajado de Moisés. Moisés bateu o cajado e o mar se abriu. E o povo passou. Então, gente, vocês viram que legal que as tias fizeram na dinâmica? Vocês gostaram? Eu adorei, foi super legal. Eu também. Eu tô doida pra fazer a mesma dinâmica quando eu chegar em casa. Que legal a dinâmica, né? Então foi assim que Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Assim como as tias demonstraram através da dinâmica. Então, crianças, que tal darmos os avisos para esse final de semana? Ótima ideia, tio Lucas. Crianças, não esqueça de mandar os seus vídeos com a pergunta pra gente, que os catequistas vão responder. O nosso e-mail é qual, Cicica? Catequese São Benedito Campos 2@gmail.com. Ah, e lembra que o São Benedito é sem o tio. Mudou o e-mail, né, Cicica? Agora é outro, né? Ah, e não se esqueça, criança, domingo tem missa, hein? 10 horas da manhã, né, tio Lucas? Isso aí, temos a missa domingo, os pais de vocês podem vir participar, né? E também as crianças maiores, né? Que se quiserem vir, puderem vir, também participarem da Santa Missa. Mas lembramos que é com as recomendações que já sabemos, com os cuidados, por conta ainda deste vírus que está aí, né, assombrando a nossa vida. Então, as crianças maiores que puderem vir, virem com todos os cuidados, a máscara, o álcool, ficarem comportadas na igreja, né, também deixarem os pais participarem bem da missa, e assim participarmos todos juntos desta grande alegria de vir à casa de Deus. E sem esquecer que a gente tem que fazer o agendamento, não é isso, tio Lucas? A gente tem que agendar, não é isso? Não é isso, crianças? É sim, tia Carla. Então lembramos que os pais de vocês devem agendar a Santa Missa para poderem participar dela, tá bem? Então acredito que é isso só, não é isso mesmo, crianças? É, sim. Mas, tio Lucas, tia Carla, como que o papai e a mamãe mesmo têm que ligar para agendar? Eu esqueci. Então, é só ligar para a secretaria da nossa paróquia e pedir para marcar a Santa Missa, né, das 10 horas, que é presencial, ou também participar da Santa Missa das 19 horas. Então, qualquer horário da missa que forem participar, ligar para a secretaria e pedir para agendar, deixar o nomezinho lá, para poder assim ter seu lugar garantido na igreja. Ah, isso aí, gente, olha só, a gente, tio Lucas, tia Carla, a gente tem que lembrar, né? Porque afinal de contas a gente não pode chegar na igreja porque tem limite, não é isso? Não é isso, crianças? Tem limite de pessoas. É verdade, tia Carla. Senão pode ficar muito cheio e não ter lugar para todo mundo, né? Ah, entendi. Agora a tia Carla entendeu. A tia Carla não estava... Ó, tia Carla, Quinzinha tentou tia Carla. Então é isso aí que temos por hoje, não é isso mesmo? Isso mesmo. Então, tchau, crianças. Tchau, crianças. Até a próxima catequese. Um beijo. Tchau! Tchau!